Olá, ouvinte! Aqui é Shirley e eu falo também em nome de Denise, minha colega de curso, e estamos aqui para conversar um pouco sobre a reciclagem nos escritórios. Essa atividade faz parte do curso de aperfeiçoamento em educação de jovens, adultos e idosos, integrada à educação profissional e tecnológica, que é ofertado pelo Instituto Federal de Brasília, Campus São Sebastião. Especificamente, estamos desenvolvendo o nosso projeto de intervenção coletiva, também chamado PIC, que trata de atividades junto às turmas do curso técnico de secretariado do PROEJA, nesse mesmo campus. Para quem não sabe o que é PROEJA, o PROEJA é a modalidade de educação de jovens e adultos que já terminaram o ensino fundamental, mas desejam se formar no ensino médio integrado a uma formação técnica profissional, que no caso aqui é o secretariado. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que e como fazer o seu escritório reciclar o lixo. Então, para começar, vamos falar do tipo de resíduo que os escritórios geralmente produzem. Obviamente, primeiro papel, muito papel. E seja porque a gente imprime errado, usa para anotação, recebe propaganda, recebe folder, então tem muito papel que a gente utiliza, lê e depois descarta. Os próprios descartáveis, os copinhos de café, copinho de água, pratos, talheres, cartuchos de impressoras e toner, o que é muito comum. As embalagens, seja dos materiais de escritório, né, os clips, grampinhos e da folha da A4 que a gente usa para impressora, todos vêm empacotados em algum plástico geralmente, e dos próprios lanches que a gente compra, do biscoito, do sanduíche pronto, da comida que se pediu. E por último, os orgânicos, que são resultados das nossas comidas, nossos chás, o café, e sempre tem uma casca de laranja, casca de banana, de alguma fruta que se comeu. Então, esses são os tipos de resíduos que normalmente nós temos nos escritórios. Então, o que a gente faz com todos esses resíduos? Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar sobre, ou repensar, para usar o R, né? Se realmente a gente precisa consumir tudo isso. Então, a gente pode pensar novamente e saber, precisamos usar tudo isso? A gente pode reduzir o consumo de algumas coisas. A gente também pode eliminar esses descartáveis, trocar ou por até plástico mais durável, mas melhor por coisas que são reutilizáveis. E separar todos esses tipos de rejeitos, né? Seja o que não é rejeito, ou seja, que é reciclável, o que é rejeito e vai para o lixo comum, e os orgânicos, se for possível, você separa e encaminha a compostagem. Se não for possível, você junta com os rejeitos que vão para o aterro sanitário. E para isso você precisa substituir as lixeiras, evitar ter lixeira pessoal, porque lá você acaba misturando tudo, porque é mais fácil jogar o resto do sanduíche que sobrou, a bolacha, junto com o papel que estava na lixeira. Então você põe lixeiras coletivas separadas por tipo de lixo, né, de material que você vai coletar. E encaminhar adequadamente esse lixo, né? Então, fazer o descarte adequado. E para isso, o que você faz? Você planeja um programa de reciclagem. Você precisa saber se a sua cidade tem coleta seletiva, ou se você tem que contactar uma cooperativa para vir buscar esse tipo de lixo, contactar as empresas que te mandam, por tipo os toners, cartucho de impressora. Então, você pode fazer a chamada logística reversa. Você compra o toner, ele vem dentro de uma embalagem de plástico e depois você devolve para essa empresa, porque quando você comprar o novo toner, você devolve o recipiente vazio do toner, por exemplo. E obviamente tem que conversar com as pessoas, conscientizar e sensibilizar os seus colegas de escritório para isso, o chefe, o dono do escritório, as pessoas que trabalham na limpeza, e continuar acompanhando, porque hábito é uma
coisa muito complicada de mudar. Normalmente não se muda um hábito do dia para o outro. Então, o que se pode fazer? Primeiro é trocar talher e copos descartáveis por copos de vidro e de louça, tipo ter sua xícara e tal, não custa muito você ir lá passar uma água e utilizar de novo. E também, em vez do que comprar aquelas inúmeras garrafinhas de plástico com água, ter um filtro ou um filtro direto na parede, né? Que com a água, se a água da sua cidade é boa, como Brasília tem uma água muito boa, e com um filtro ou até comprar aqueles que o escritório compra, aqueles filtros de plástico que você tem bombonas e sempre reutiliza novamente, utilizando então jarras de vidro ou sua garrafinha de que você leva para sua mesa e utiliza. Com isso você reduz em muitos descartáveis. Além disso, você pode pensar muito bem antes de imprimir e usar mais documentos digitais. Pensar, preciso mesmo imprimir esse documento ou eu posso dar uma lida aqui no computador e não precisou imprimir? E se precisar realmente, imprima frente e verso, porque aí você usa apenas uma folha para 2 páginas, né? E quando você imprimir um errado ou tiver algum documento que já não usa mais, se ele tiver espaço para escrever, utilize ele como rascunho. E se quando você for jogar fora, você tira as informações pessoais, tipo seu nome, CPF, CNPJ da empresa, essas questões, e rasga o papel, não amassa o papel. Por quê? Porque no amassar você dificulta o processo de reutilização para você dissolver e reutilizar o papel novamente, a celulose. Então não amasse, separe e destine para coleta seletiva. Da mesma forma com as embalagens que você tiver, destina a coleta seletiva e o que for possível para a logística reversa das empresas que fornecem esse tipo de material. E separar os orgânicos, se possível, destinar para compostagem ou junto com os rejeitos que vão para o aterro sanitário. E o que é um rejeito, um lixo comum? É aquele pano sujo que você não usa mais, tudo aquilo que você não tem como reciclar, o guardanapo que está com gordura, essas coisas que não têm a destinação de reciclagem. O que você pode fazer na sua mesa, na sua atitude? Primeiro, começar com a sua mesa. Se você tem ela organizada, você evita desperdícios. Você evita comprar de novo aquilo que você não acha onde está. Você evita jogar fora alguma coisa que estava no lugar errado e não era para jogar fora e coisas assim. Então, uma organização ajuda a evitar desperdícios. Revise bem os textos antes de imprimir, porque geralmente a gente passa o olho, vai lá, imprime e vê uma palavra que está errada, tem que corrigir, aí eu gasto uma folha inteira, às vezes 2, 3, e tenho que arrumar tudo de novo, imprimir tudo de novo, desculpa. Então, revisar bem antes de imprimir. E só imprima, como a gente falou antes, só o que realmente for necessário. Se puder, use em meio digital. E reutilize tudo que puder. As embalagens que forem possíveis reutilizar, os clipes, tudo que pense o que você usa no dia e é capaz de ser reutilizado para dar mais tempo de vida para esse produto. E, como também já falamos, tenha o seu próprio copo, os seus próprios talheres, que eles sejam reutilizáveis e não precisa jogar fora todo dia ou cada vez que você vai tomar água. E não misture resto de comida com o que é lixo limpo, que é plástico, que é papel, porque você inviabiliza a reutilização desse material quando ele está sujo de comida. Se for um pratinho, alguma embalagem onde você comprou comida, passa uma aguinha, joga o lixo primeiro, o resto de comida fora, passa uma aguinha e então destina o recipiente para os recicláveis. Então, como a gente já falou, não rasgue o papel, quer dizer, não amasse, mas rasgue o papel. Privilegie sempre o que for reutilizável, como as baterias recarregáveis. E converse com seus colegas. Deixe claro para eles que você se importa, que você quer reciclagem, que você quer um mundo melhor e que porque os benefícios da reciclagem são muito grandes. Isso a gente já falou lá na parte 1, na nossa outra conversa ampla com todos os alunos do IFB.
E os passos coletivos? O que a gente pode fazer e o que precisa ser feito com todo mundo? Primeiro, o escritório tem que saber que tipo de lixo produz para saber como separar e como e para onde enviar. E aí, se não tiver coleta seletiva na sua cidade, contate com cooperativas ou apenas se informe os dias de coleta, né? Tem cidades que coletam 2, 3 vezes por semana. E para isso, então, como a gente já falou, instalar as lixeiras sinalizadas e que tenham fácil acesso. E até é bom, né? Em vez do que você ter seu lixo debaixo da sua mesa, você vai lá, anda um pouquinho, tira os olhos do computador, põe o seu lixo lá e volta de novo. Usar a logística reversa, que a gente já conversou no slide anterior, para tudo que for possível. Ter coletor específico para lixo eletrônico e baterias, porque elas são encaminhadas separado dos demais recicláveis. Tenha um espaço para guardar o lixo reciclável até a data da coleta, caso você produza muito mais do que o seu recipiente né, sua lixeira comporte. Então deixa num lugar e avise a equipe da limpeza para que ela descarte somente no dia da coleta. E para sensibilizar e educar mais as pessoas, faça informes, dê um nome para sua campanha de reciclagem, para que isso motive as pessoas, para que elas se sintam parte e contribuidoras para um mundo melhor. E claro, né, como a gente tinha falado, conversa com o pessoal da limpeza, eles também precisam entender por que a reciclagem é importante. E faça uma equipe verde, equipe da reciclagem, dentre os seus colegas para manter a campanha, porque hábitos são difíceis de ser mudados e as pessoas vão acabar jogando o resto de comida em cima do papel, tá, no começo, porque elas estão habituadas a fazer isso e demora um tempo para a gente conseguir ter novos hábitos. Então tente, converse, esteja em contato com seus colegas e tenha um grupo aí do escritório para ajudar a manter a campanha e a reciclagem ativa no escritório. Então essas foram as nossas dicas para você tentar colocar no seu escritório um passo bem importante. Um investimento que é um investimento em você, um investimento no futuro, e não é o futuro dos seus filhos não, é o seu, porque se você fizer a pesquisa aí que a gente está deixando aí no documento para vocês tentarem fazer, vocês vão perceber, tem muito plástico no mar, tem muita latinha jogada por aí, que a gente no Brasil, na verdade, recicla muita latinha, não é porque a gente sabe fazer reciclagem, é porque tem muita gente que está miserável e pobre e precisa de reciclar a latinha. Então, faça a sua parte, ajude, separe o lixo. O lixo, ele deixa de ser lixo quando ele é reciclado, porque ele volta para a cadeia produtiva, ele dá emprego e renda para muitas pessoas. Assista o podcast sobre a história de sucesso da cooperativa Recicla Mais Brasil. É uma história que começou muito triste e que hoje está sustentando diversas famílias, concorrendo em editais públicos para coleta seletiva e dando dignidade, dando alimento, dando condições de vida e uma vida de qualidade e com dignidade, com uma profissão para essas pessoas. Assista o podcast, você vai gostar. Então, dê ao planeta, à sociedade e a você mesmo o que é muito urgente e muito necessário. Recicle, ajude, contribua para uma vida melhor. Obrigada. Shirley e Denise agradecem.